são fantásticas, assim, e você está de parabéns pela nova coleção Luiza Sobreira. E vamos saber do Michael um pouco como andam os preparativos para o Miss Latina Brasil 2026, como está o nível das candidatas, né? Então, estou aguardando só ele entrar. Obrigado você, Pedro. Você faz muito pelo mundo Miss, você que ajuda todas as Misses a brilharem na passarela, e todas elas ficam muito felizes em usar Luiza Sobreira, que é a sensação do momento no mundo Miss. Deixa eu ver se o nosso querido Michael já chegou aqui. Deixa eu ver aqui. Estou aguardando ele aqui. Deixa eu ver. Segunda-feira, dia 2 de fevereiro, 2 de 2 de 2026. Vem aí lives com as candidatas do Miss Latina Brasil 2026. Vocês irão conhecer todas elas a partir de amanhã até o mês de abril. E teremos aqui várias candidatas para vocês conhecerem a beleza latina, né? Estou aguardando. Pode mandar o convite, Misha? E aí a gente inicia. Isso. Vamos iniciar a nossa live aqui agora. Já aceitei o convite. Convite aceito. Olá, boa noite. Tudo Boa bem, noite. Zenildo? Tudo bem? Tudo certinho. Que alegria estar contigo aqui nessa início de semana, né? E também um momento que é importante porque é a estreia da nossa série especial do TV Miss Brasil Forever, junto com as candidatas do Miss Latina Brasil. Sim, sim. E vai ser um prazer conhecer um pouco a sua trajetória, porque geralmente as pessoas conhecem a história do concurso, a história das candidatas, quem são as candidatas, mas nem sempre conhece quem está nos bastidores por trás das candidatas e do evento. Então, é muito importante porque todo mundo vai conhecer um pouquinho da sua história como diretor nacional do Miss Latina Brasil. Ah, que legal! Eu já aproveito de antemão para te agradecer, né, pelo convite, por também ser um grande incentivador do Miss Latina Brasil. Desde que assumiu o evento, a gente vem se aproximando a cada edição. Nós já tivemos a oportunidade de fazer outras séries em edições anteriores, então voltar, agora que a gente está em 2026, com a nossa Miss América Latina, finalmente, que já passou por aqui, a Letícia Borges, é especial demais. Sim. Estamos com uma presença ilustre aqui na live, junto com os nossos seguidores, o Pedro Luiz Sobreira, das sandálias Luiza Sobreira. Isso aí é, aproveitando que hoje essa live ela tem esse apoio especial, porque eu vou contar para você já em primeira mão, por intermédio também do Josenildo, do TV Miss Brasil Forever. A Luiza Sobreira é a marca oficial que vai apoiar e calçar as candidatas do Miss Latina Brasil nessa edição. Então, uma live com novidades e também com a assinatura da Luiza Sobreira, que passa a calçar as nossas candidatas também. Então, um beijo aí para toda a equipe da Luiza Sobreira, um abraço também, né, para o CEO da marca que está aqui nos prestigiando, e a gente fica muito feliz de poder contar em primeira mão para vocês. Logo mais as nossas candidatas estão entrando, já comecei a enviar o linkzinho para que elas possam acessar e saber dessa novidade, né, Nildo? Sim, sim. Então vamos começar, Misha. Tá bom. Eu queria saber, eu gostaria que você fizesse uma apresentação. Quem é o Michael Costa? É difícil, né, a gente falar sobre nós, mas eu vou fazer bem currículo mesmo, né? Eu sou gaúcho, moro na cidade de Novo Hamburgo, na região metropolitana de Porto Alegre, sou jornalista e também tenho um mestrado em processo de manifestações culturais. Então, eu pesquiso cultura, né, sociedade, como é que o corpo coletivo se comporta com esses fenômenos e contextos que nos atravessam na sociedade. Então, eu sou um apaixonado pela comunicação e também pelo mundo Miss. E de uma maneira muito sucinta, este sou eu. Hum. Agora, o que lhe atraiu para o universo dos concursos de beleza? Na verdade, eu sempre acompanhei os concursos de Miss, em especial comecei acompanhando o Miss Universo, que
na minha infância era a única transmissão que tinha, né? A gente não tinha esse acesso às redes sociais, ao canal de YouTube, só o que transmitia na TV aberta que a gente tinha acesso. Então, era o Miss Universo naquela época. Então, eu cresci acompanhando, apaixonado pelos desfiles, né? Por toda aquela beleza e glamour que o concurso de Miss tem. E depois, quando eu fui para a academia, né? Cursar jornalismo, no segundo semestre eu tive a oportunidade, eu trabalhava em um clube social, e aí eu tive a oportunidade de fazer a cobertura de um Miss Municipal, né? E lá eu conheci algumas pessoas que trabalhavam com Misses e me chamaram para fazer assessoria de imprensa. Então eu meio que caí de paraquedas, mas me apaixonei. E por coincidência, era no concurso do Miss Latina Rio Grande do Sul que estava começando a sua primeira edição, porque até então as candidatas haviam sido indicadas. E aí, por isso que essa é a minha paixão também, especialmente pelo Miss Latina Brasil, porque ele também ajudou a moldar o profissional, o jornalista que eu me tornei, né? Eu aprendi algumas coisas nas disciplinas do curso de jornalismo e muitas vezes eu aplicava essas técnicas para aprender e testar lá no concurso do Miss Latina Rio Grande do Sul. Então foi assim que eu acabei me apaixonando novamente. Eu acho que o Mundo Miss possibilita isso, né? A gente vai se apaixonando cada vez mais a cada situação, a cada candidata, a cada edição. Então eu sou um eterno apaixonado. E quando e como ocorreu a sua estreia, né, no Mundo Miss e no Mundo Mister? Foi em 2012, no ano de 2012, então, quando eu estava. Mandar um beijo para Letícia, que está aqui. Acabei de ver ali o rostinho dela, nossa Miss América Latina, que assim, eu estou muito feliz. Desculpa, Josenildo, interromper, mas é que eu vi ali o emoji e dizer que assim, ó, a Letícia foi um presente que eu recebi o Miss Latina Brasil e também o Miss América, porque é uma menina além de linda, ela é doce, ela é generosa, ela é colaborativa e tem tudo que a gente busca e buscou no nosso concurso. Então, assim, não é à toa que a nossa edição está um sucesso, a gente vai ter um número recorde de participantes também pela participação da Letícia, que fez um reinado lindo e que agora está aí, né, pronta para suas viagens internacionais, para viver um ano inteiro de Miss América Latina. Então, um beijinho, Letícia. Amo tu. Um beijo para você também, Letícia. Você que passou por aqui 3 vezes aqui no canal, como Miss Latina São Paulo, Miss Latina Brasil, e na semana passada como Miss América Latina del Mundo. Ela é uma verdadeira rainha que ilumina por onde passa e nota mil. Tati, Nota mil. Beijo, Letícia. um beijo. As meninas precisam se inspirar nesse perfil que a Letícia tem, que não é só estético, né? É um perfil comportamental que é essencial para uma organização, para uma marca, né? Então, a Letícia é incrível. Ah, ela está dizendo, te adoro, Josenilda. Também, Letícia. Misha, por que você escolheu a franquia Latina Brasil? Né? Você começou a se envolver com ela ou assim, ou você pensou em alguma outra franquia para começar ou não? Ou já foi a Latina de cara? Na verdade, Josenildo, lá em 2012, quando eu tive esse contato com a organização do Miss Latina Rio Grande do Sul, eu trabalhei com assessoria de imprensa e depois começaram, né? Em 2012, a gente usava mais o Facebook, daí entrou o Instagram. Então, a gente começou a trabalhar nesses veículos, nesses canais, com site, e eu me encantei pelo Miss Latina. Na ocasião, a Júlia Guerra foi a vencedora do concurso, e hoje a Júlia Guerra é a Miss Rio Grande do Sul Universo. Então, eu tive uma história muito bonita com o Miss Latina Rio Grande do Sul, mas acabei trabalhando em todos os outros. Eu já trabalhei com a organização do Miss Mundo Brasil, eu fiz comunicação para eles na edição de 2014, que era da Júlia Gama, quem venceu, e do Mister Brasil, que foi um menino do Distrito Federal, Lucas Montandon. E também trabalhei com Miss Universo na era Emotion. Eu fiz 3 edições do Miss Latina, desculpa, do Miss Rio Grande do Sul, Emotion. E aí, naquele mesmo ano, pelo trabalho no Rio Grande do Sul, a organização me chamou para fazer uma espécie de auditoria. Havia alguns estados que tinham, assim, não é uma novidade, né? Mas alguns estados tinham, assim, uma investigação por corrupção, algumas coisas nesse sentido. E minha tarefa era fazer uma auditoria, acompanhar para ver se ia dar tudo certo naquelas escolhas, né? Então, no nível nacional dessa era Emotion, que era da Polishop, o meu trabalho a nível nacional era muito disso, de, tipo, auditor, ver se estava tudo certo, se não ia haver uma
alguma situação que fosse descredibilizar o resultado, né? E no Rio Grande do Sul eu fiquei completamente com a parte de comunicação e produção. Eu fazia a escolha dos biquínis, né? Da parte toda administrativa, de contratos, assinaturas de fazer o material de regulamento, e no final eu fazia o social media, né? Cobrindo, entrevistando as candidatas, fazendo textos para o site da Band na época que tinha essa parceria que fazia, era transmissão, aliás, o canal oficial que transmitia o concurso. Então eu tinha um trabalho com a Polishop e com a Band. E aí já trabalhei, hoje eu acho que eu só não trabalhei de concurso atual, eu só não trabalhei com o Miss Cosmo ainda, porque também fui coordenador no Miss Terra. Aqui no Rio Grande do Sul a gente tem muitos concursos locais e eu trabalhei em todos eles também dentro da parte de comunicação. Então, eu digo que eu comecei no Latina e o Latina sempre foi o concurso que eu fui constante. Eu nunca saí do Miss Latina. Foram trocando as organizações e eu fui permanecendo até que chegou o convite para eu assumir no Latina Rio Grande do Sul. E por conta desse trabalho, acabei me tornando diretor no Miss Latina, meio que por uma consequência. Nós estávamos na pandemia e aí estava aquele caos, todo mundo confinado em casa. E aí, quando a gente teve um momento de bandeira mais leve, que não estava em lockdown, nós fizemos a edição, ela foi um sucesso. E aí eu recebi o convite para assumir o concurso e não pensei duas vezes, porque eu sempre, quando eu estava lá com a franquia do Rio Grande do Sul, eu sempre pensava, eu quero que a minha candidata se torne Miss Brasil para chegar no Miss América, né? E aí eu digo, cuidado com o que você sonha, porque pode se tornar realidade, né? Eu concretizei esse sonho e hoje, aí, depois de 4 edições, Letícia Borges ganhando Miss América Latina. Sim, sim. Show. Uma trajetória muito bonita a sua. E essa live vai, com certeza, passar muitas informações e inspirar aqueles que estão entrando para ser coordenadores de Miss, no mundo Miss, assim, porque não é fácil fazer produção de concursos de Miss. Que, inclusive, é a próxima pergunta. Eu queria saber de você, como é fazer a produção de um concurso nacional como Miss Latina Brasil? É bem desafiador, assim, principalmente porque hoje a gente tem bastante franquias, né? São muitas licenças, às vezes os calendários se cruzam, né? Então, eu estou no Rio Grande do Sul, né? Então, eu já tentei sair algumas edições, mas eu tenho a minha base de apoiadores, está no Sul ainda, né? Até nós já conversamos em outra oportunidade nos bastidores, né, Josenildo, sobre o Brasil ser tão grande, ter várias culturas, né? E hoje a nossa sede é aqui, né? Então, assim, acho que o principal desafio é poder me deslocar para explorar outros estados, outras regiões que são tão ricas culturalmente quanto o Rio Grande do Sul. E aí eu acho que esse é o principal desafio, né? Poder, já que a gente fala de um concurso nacional, poder explorar outras nuances da nossa multiculturalidade, né, que tem no nosso país. Poder fazer, de repente, no Pantanal, depois no Recife, depois no Amazonas, acho que é um grande sonho. E para mim é um desafio, porque eu ainda não consegui concretizar, né? Esse vai ser o meu quarto concurso, a gente está no Rio Grande do Sul, porque ele está muito estabelecido, está muito sólido na nossa base de parceiros, com hotel, com marcas que vestem as meninas, agora a Luísa Sobreira chegando como a marca de calçados oficial, né? Então, e outros desafios que é, tipo assim, tentar fazer um show grande, sem ser ainda um Grand Slam, porque quando você é um Grand Slam, não é que seja mais fácil, mas eu acho que a exposição da marca é muito maior e às vezes as candidatas chegam com mais facilidade. E também por os coordenadores conhecerem a direção, muitas pessoas não me conhecem ainda a nível nacional. Então, às vezes, as pessoas ficam um pouco inseguras de participar ou querem ver como vai ser a edição para decidir se participam ou se credenciam. Então, são alguns desafios, assim, sendo muito genuíno nos meus comentários com vocês. Sim, sim. Agora, o que te dá mais prazer na realização dos concursos? São tantas partes, tantos tópicos assim que eu podia destacar, mas eu acho que o principal é quando você vê as candidatas todas chegando no hotel e vivendo os seus sonhos, né? A gente sabe que uma vence, mas todas elas vivem uma experiência, né? Então, quando eu vejo as meninas felizes, vivendo, chegando ali com seus
vestidos, com as suas roupas, com as suas produções que elas idealizaram, e tu vê o brilho no olhar de, tipo, tô realizando um sonho, tô chegando aqui da maneira como eu planejei, ou às vezes com muitos desafios, né, questões que atravessam o seu reinado, e aí elas chegam aqui, e aí tu vê, valeu a pena, porque assim, quando eu fiz jornalismo, fazer um parênteses, né? Eu queria mudar o mundo. E aí eu descobri que eu não ia conseguir mudar o mundo. Mas se eu mudasse a vida de uma pessoa, eu ia me sentir realizado. Passei a enxergar assim. E eu acho que com o Miss Latina Brasil e o meu trabalho, eu sei que eu mudo algumas vidas, assim. Nem que seja, a gente nem tá falando aqui em questões financeiras, mas eu acho que estamos falando que é uma plataforma para mulheres, né? Muitas vezes as mulheres se desenvolvem, elas se reconhecem, né? Elas saem de situações que colocam elas em vulnerabilidade, muitas vezes, pelas suas participações no mundo Miss. Então, isso para mim é muito potente, é muito poderoso, e eu me sinto realizado quando eu consigo enxergar, porque fica nítido, né? Como essas mulheres se transformam no percurso como Miss. Sim. Tem uma pergunta aqui da A Flor de Rafa. Ela diz: Misha, se você pudesse escolher um estado para sediar a próxima edição do Latina Brasil, qual seria para que as candidatas conseguissem desfrutar da riqueza cultural dessa região? Um beijo, a Rafa, nossa candidata do Paraná, lindíssima, foi eleita no ano passado, está fazendo um trabalho muito incrível, tem uma presença muito forte na rede social, então um beijo para a Rafa, também muito obrigado pelo teu comprometimento, a tua responsabilidade com o título que tu carrega, porque afinal de contas, as meninas quando estão com a faixa de Miss Latina, elas também são Miss Latina Brasil nos seus estados. Então, muito obrigado, Rafa. Dito isso, eu acho que nem é pela questão cultural, porque eu acho que assim, a cada região, depois que tu olha para essa questão cultural, tu vê que o Brasil é incrível, né? E cada lugar tem a sua própria identidade, a sua cultura, né? Quando a gente elegeu a Brenda Beltrão em 2022 no meu concurso, ela trouxe toda a riqueza do Amazonas, que a gente sabe, conhece, mas quando tu vê aquilo se manifestando numa dança, num jeito de falar, numa roupa que ela trouxe, num traje típico, tu fica, meu Deus, tô apaixonado. E eu passei a acompanhar o Festival de Parintins em 2022, quando a Brenda veio, né? Ela era a rainha do folclore lá do festival. Então, assim, são vários lugares que eu gostaria. Mas hoje, pensando no Miss América, pela essa experiência que eu vivi em Punta Cana, eu acho que os estados do Nordeste hoje nos aproximam do modelo e do formato que tem no internacional, porque a gente fica num resort, no mar carimbenho, as meninas fazem shooting na praia, então eu gostaria muito de fazer no Nordeste ou numa região de litoral, porque no Rio Grande do Sul, o nosso litoral ele não é como no Nordeste, tem muita ventania, né, um vento muito forte, e também o nosso mar ele é conhecido como chocolatão, porque ele é bem marrom, ele é escuro, por conta da temperatura, não tem a questão das algas, né, ela é diferente, a temperatura muda a cor. Então, eu acho que no Nordeste seria incrível. E eu, como já participei de um Miss Latina Brasil, em Recife, Porto de Galinhas, e eu gostaria de voltar para Recife, fazer em Porto de Galinhas. Acho que também, assim, a gente está aqui também. Acredito que o Júnior do Ceará está aqui também. Eles fizeram um trabalho muito lindo em Capuí agora, que é uma praia que tem um cenário incrível. Então, acho que Ceará também seria um bom destino. Se eu tivesse que responder, Rafa, seria assim, Nordeste, em especial estado do Recife ou Ceará. Os dois, né? Você faz a cada ano, faz num, dá para fazer, não tem problema nenhum. Olha que o meu Ceará tá falando, ó. Ficamos felizes de ouvir isso. Venham para o Ceará. Olha só, tá aí o porta. Ceará, eu estive no Miss Brasil Terra ano passado, conheci a orla da praia de Iracema, muito linda a orla, essa orla lá em Fortaleza. Fortaleza é uma cidade encantadora, maravilhosa. Recomendo a você também. Estaria em boas mãos assim. Legal. Quem sabe, eu acho, penso eu, que o próximo Miss Latina Brasil pode ser que seja fora do Rio Grande do Sul pela primeira vez nessa gestão, né? Vai dar certo. Agora eu queria saber o seguinte: como você faz para montar a edição do Miss Latina Brasil a cada ano? Assim, por onde você começa? Você começa pelo fazendo os bolsos já com os possíveis contatos com patrocinadores, ou você abre as inscrições, começa pelas inscrições, monta o elenco para depois ir atrás dos patrocínios? Como é o mapa, né, do evento que você começa a criar? Também uma das coisas que eu sei, que eu já fiz evento aqui, é para, como se chama assim, colocar o bloco na rua.
Sim. Então, precisa ter o local e a data e o mês para a realização, porque você, com aquilo ali, você abre inscrições, você vai convidar os patrocinadores, você tem que, primeira coisa, definir o local que vai ser sede, né, do evento. Então, como é seu mapa aí? Então, a primeira coisa que eu faço, Josenildo, é avaliar, fazer assim na semana seguinte ou nos dias seguintes. Acho que eu descanso uns 2 dias e já começa a pensar assim, ó, o que que deu certo, que a gente vai continuar na programação e o que que não deu certo. Porque nem tudo, cada experiência às vezes muda o grupo de meninas, às vezes uma coisa que funcionou e foi legal num ano, talvez com outro grupo de meninas, ou dependendo do lugar, é diferente. Então eu faço uma avaliação das coisas que foram positivas. Eu troco muito com os coordenadores também, porque eu acho que o concurso é organizado por mim, mas é feito por muitas pessoas, né? Candidatas, coordenadores, parceiros. Então eu faço essa avaliação, este balanço, e imediatamente eu já crio o regulamento. Até porque a gente sempre tem alguns estados que ficam a escolha muito próxima do nacional. Tipo, o Rio Grande do Sul foi paralelo à edição passada. Então, as meninas, que é um trio, né, que foram eleitas, elas foram eleitas no dia seguinte a Letícia Borges. Então, elas estão há mais de um ano em preparação, né? E a Letícia falou aqui, ela fez perguntas, depois eu continuo. Mas então a gente começa pelo regulamento e a confirmação do lugar. Eu saí, por exemplo, como eu estou no Charro Hotel em Santa Cruz desde 23, isso? 22? 22? Não, 23. Eu saio de lá com o local confirmado. Os 2 anos que eu saí de lá, eu confirmei. E aí eu disse assim, vamos confirmar, mas eu busquei outros lugares. Porque, tipo assim, se eu conseguir, legal, temos uma nova sede, uma nova experiência, uma nova casa. Se não der certo nenhuma negociação, a gente continua onde está. Não desprestigiando, obviamente, o Charrua que é incrível. Até fiz uma visita técnica na semana passada, o hotel reformou, tá com várias áreas novas, restaurante novo. Então é lindo aí, a gente ama estar no Charrua. Mas só para, tipo assim, se existir a possibilidade de sair, a gente sai, se não, a gente já está com a data confirmada, a gente confirma o local, né? E aí, partindo disso, eu tento fazer umas negociações, mas eu não me estendo muito, Josenildo. Tipo assim, 3, 4 meses. A gente lançou a data ano passado em maio. E o concurso tinha sido em dezembro. Então demorou 5 meses para confirmar. Eu fiquei 5 meses negociando e tentando. Quando chegou maio, eu disse, não, já vou confirmar, porque eu gosto de passar tudo com antecedência. Ontem, Josenildo e pessoal que está acompanhando a live, eu já comecei a montar a programação com os horários e tudo certinho do cronograma, porque eu quero passar em fevereiro para que as meninas tenham todo o mês de março, todo o mês de abril e o começo de maio para organizar suas demandas e ter as melhores escolhas, sabendo tudo como vai funcionar certinho, né? Então, uma novidade esse ano que vocês vão saber é que o concurso é em Santa Cruz, mas a gente vai começar por Gramado. O primeiro dia as meninas vão para Gramado, a gente vai visitar aqueles cartões postais famosos, que é o Lago Negro, a Catedral de Pedra, nós vamos para a Rua Coberta e vamos visitar também um parque. E uma novidade também, Josenildo, que eu vou contar em primeira mão aqui para ti, é que a primeira Miss Latina Rio Grande do Sul, o concurso começa com uma gramadense, que é proprietária de um hotel. Então nós vamos ser recepcionados por ela, pela primeira Miss Latina do Rio Grande do Sul. Ela vai fazer um coffee break no seu hotel, que é o Hotel Gramado Palace, e a nossa programação começa por lá. Depois nós vamos para Santa Cruz, as gurias vão poder dormir um pouquinho, porque são 2 horas e meia da serra até a região dos vales, né? Que é onde fica Santa Cruz do Sul. E é assim que a gente começa a falar. Eu vou me estendendo, Josenildo, cuidado, que eu sou bem falastrão. Mas eu começo assim, uma coisa que tem um começo, que é o regulamento, e uma pré-confirmação do local anterior. E aí, a partir disso, eu faço os desenrolamentos, que é tudo muito paralelo. A gente vai atendendo coordenações, vamos atendendo candidatas, produzindo conteúdo no Instagram, que eu acho que ajuda bastante. Vocês devem acompanhar que o nosso Instagram está sempre com conteúdo, com novidades. São várias vertentes que a gente faz, desde o estadual ao nacional, e a gente também faz uma mídia de divulgação do concurso internacional, mostrando quem são as meninas que estão entrando, o trabalho que está acontecendo em outros países, que é uma corrente, é uma sequência, né? É um trabalho antes, durante e depois, né? A gente É não tem sossego assim, realmente é muita, muita programação, muita coisa para fazer. Ô, Michel, a Letícia está perguntando, qual será o seu critério para eleger a próxima Miss Latina Brasil? Segredo?
Não é segredo, mas eu acho que é porque até a gente já falou, né, Lele? Inclusive a Letícia, a gente tem uma regra que a Miss atual nunca participa do júri porque ela é a reina atual. Só que nesse ano nós temos a Miss América Latina, né, que é a Letícia Borges. E a gente já divulgou que nós vamos ter a presença da Mariela, que é a Miss América 2004, paraguaia, e da Maciel Chupani, da República Dominicana, que foi quem coroou a Letícia. Então nós vamos ter, além da Júlia Guerra, 4 Misses América Latina conosco. Então, o critério, Letícia, e as meninas e coordenações que estão acompanhando é se atender à visão do concurso internacional. Então, nós vamos ter ali 4 ícones deste concurso que sabem, porque foram as vencedoras deste evento, integrando o júri e nos ajudando a entender quem é que é a menina que atende esses requisitos, porque o Miss América Latina, ele é bastante tradicional. Ele, por exemplo, nós tivemos uma reunião de coordenadores lá em Punta Cana, onde eles nós disseram, nós não queremos ser o Miss Universo, nós não queremos ser o Miss Grand, nós queremos nos manter fiel a quem nós somos, a nossa essência e como o concurso começou. Para quem não sabe, o Justinil Miss América foi fundado por mulheres latinas americanas, né? São mulheres cubanas que viviam desde a infância nos Estados Unidos, em Miami, e elas fundaram o Miss América Latina com o intuito de distribuir bolsas de estudo para mulheres latinas em universidades americanas. Então, ele nasce com esse propósito de dar, né, um acesso à educação para as mulheres latinas que eram muitas vezes invisibilizadas, inferiorizadas nos Estados Unidos. E aí isso se amplificou. Elas tinham essa visão que até hoje, né, Josenildo, quando a gente estuda, né, a história, a gente sabe que a mulher, a gente vê índices de criminalidade, de feminicídio todos os dias. Então, historicamente, as mulheres foram subalternizadas e o Miss América surge com essa visão de dar um protagonismo para as mulheres. Então, assim, ó, eles estão muito além de usar um vestido bonito e de ter um corpão. Não, tem uma questão cultural muito forte e a mensagem que aquela mulher vai transmitir na América Latina, né? Letícia Borges, Sim. por exemplo, mulher que tem esse conjunto, porque ela é linda, tem corpão, o corpo dela tava lindo no concurso, mas ela não foi eleita só por isso. Ela foi eleita porque ela é uma menina generosa, ela tem um brilho no olhar, ela é solidária, ela se deu bem com todas as meninas lá, ela não era uma menina egocêntrica que achava, bem pelo contrário, ela mais achava, vocês viram uma live, ela achava que não ia vencer do que ia vencer. Então tem que ter muita humildade, tem que ser uma menina que saiba que aquele título que ela carrega não é só uma faixa, uma coroa, tem um Sim, propósito, né? sim. Basicamente, Olha, ela está dizendo que quer estar presente em todos os anos, viu? sempre, uma vez latina, sempre latina. Sim. Bicho, é o seguinte, ser coordenador nacional, o que representa para você? Até me emocionei aqui, porque eu nunca imaginei que eu ia chegar nesse posto, né? Porque eu sempre trabalhei em todos os concursos como jornalista, cobrindo o evento, fazendo conteúdo, pensando em ações comunicacionais. E quando eu recebi o convite pela primeira vez em 2018 para assumir o Latina Rio Grande do Sul, eu disse não, porque eu achava que eu não tinha capacidade para fazer este trabalho, que é bastante árduo, né? Que você, para o bem e para o mal, é responsável por todas as coisas que envolvem este evento e uma marca, né? Então eu tinha muito receio de não dar conta, mas depois, quando passou, virou o ano, em 2019, que foi quando eu fiz o primeiro concurso, eu percebi que, de uma certa forma, eu já fazia o evento, eu só não tinha o status de coordenador e diretor, né? Então, aceitei como um desafio para me desenvolver e hoje eu sou encantado, apaixonado, né? E eu adoro o que eu faço. Eu faço porque eu amo muito, porque como você sabe, é bastante desafiador. Às vezes tem organizações que têm uma verba e um caixa gigante, né? E a nossa organização ainda não tem, mas eu acho que a gente faz um concurso bastante bonito, dentro das condições que nós temos, né? E o Miss Latina está em crescimento, né? A gente viu que depois da eleição da Letícia Borges, o nosso concurso aumentou, a gente já duplicou o número de participantes, né? Então, acho que é fruto de um trabalho, de uma boa escolha, de uma menina que acredita no evento. A gente vê todos os dias as pessoas escrevendo: Letícia, te esperamos no Miss Universo. Sim, a gente espera. Se a Letícia for o desejo dela ser candidata ao Miss Universo, eu vou ser o primeiro que eu vou incentivar, eu vou apoiar, estender a mão. Mas hoje ela é a Miss Latina e ela valoriza isso. E isso é muito legal, porque ela conquistou esse título, ela batalhou, ela começou como Miss São Paulo, ela foi
Miss Brasil e foi para lá e conquistou. Então, assim, sou apaixonado por isso, pelas essas conexões também que a gente tem, poder conhecer pessoas como você, como o Pedro, da Luísa Sobreira, todas as meninas das coordenações, me preenche como pessoa e também profissional. Olha, o Miss Latina Ceará, né, ele disse assim, já avise que as latinas vão conhecer o nosso Ceará. Ai, olha só a responsabilidade, Júnior. Eu já avisei, eu dei um spoiler esses dias na tua live que a Letícia ia para o Ceará em agosto, ela nem sabia. Então, o Júnior já está no compromisso de receber a nossa Miss América Latina aí no Ceará. E aí, no próximo ano, quem sabe o que pode acontecer, né? Sim, sim. Eu também quero ir no Ceará, eu quero Vai ser prestigiar esse concurso lá, se Deus quiser. Tu sabes que as portas estão sempre abertas para você, né? Pode vir em qualquer lugar que tu estiveres, né? A Letícia perguntou aqui o formato da entrevista. Vai ser igual ao internacional ou estou dando muito spoiler? Ah, tu sabe que Hum, assim, essa live é especial, então a gente já está decidido, o cronograma já está com esboço, só falta mesmo acertar alguns detalhes de tipo assim, que dia que a gente vai fazer tal coisa, porque depende de um parceiro, né? Mas sim, a gente vai ter, não é uma prova nova, é só um desmembramento da entrevista, porque no Miss América, pessoal, o Miss América chama entrevista um e 2, mas é tudo entrevista. Só que eles têm uma das entrevistas é uma conferência, a menina não fala sobre si, ela fala sobre assuntos contemporâneos, né? Então essas são 5 mesas e os jurados ficam cada um numa mesa, né? E tipo assim, tantos minutos vocês têm para ficar na mesa com o Josenildo. E aí acaba o tempo, você troca de mesa. E ali os jurados vão estar fazendo uma conversa como se fosse uma conferência mesmo, falando sobre tópicos como violência contra a mulher, desafios da mulher na América Latina. São vários assuntos, desde política, né? São várias coisas. E nem tu sabes, assim, Josenildo, que nem é para testar oratório e comunicação apenas. A gente sabe, pela experiência da Letícia, estando lá, a gente pôde identificar que às vezes tem meninas que não dão espaço para outra falar, querem o protagonismo todo para si. E a Letícia viveu isso, né? As meninas, o grupo dela não deixava ela falar. Olha, falando os bastidores, né? O grupo dela não deixava ela falar, bom, levantar a mão para falar. E tipo assim, tu consegue ver quem é essa pessoa colaborativa, quem é que dá espaço para o outro, porque nem tudo é ter voz e ser voz, é também saber escutar, né? Para fazer grandes movimentos e mudanças, né? Tu também precisa exercitar a tua escuta. Então, é uma prova que a gente traz nesse ano como, ai, Letícia, desculpa, eu falei, não sabia se podia, né? Estamos numa live pública. Mas são bastidores, os concursos, a gente sabe o que acontece, que tem muita coisa que acontece por fora, por trás das câmeras. sim, sim, sim. E a Ô, gente. Mígia, agora outra dúvida é a seguinte: durante o confinamento, não é? Eu já vivenciei isso, sei como é que acontece. É porque eu costumo dizer o seguinte, que as misses, assim, termina o concurso, zerou, você vai montar um novo elenco. Aí a Uhum. gente não sabe, o próximo elenco pode ser superior, pode ser inferior ao É. ano que a gente fez a edição passada. Então, às vezes eu costumo dizer assim que é como se fosse assim, uma safra, né? Uma safra que vem boa, uma safra que vem média, uma safra que vem fraca ali. Aí, Uhum. durante lá o confinamento das candidatas, candidatos, você tem um feeling assim sobre os principais concorrentes que chegam para vencer a cada edição a ser realizada assim. Você olha assim, só de olhar pelo perfil, você diz, não, já chamou atenção, já tem um quê assim, não é? Eu acho que isso acontece, é natural, né? Acontece. Eu vou dar um exemplo assim. A Letícia Borges, por exemplo, na edição dela, quando ela foi anunciada, teve coordenações que saíram do concurso, que disseram, ah, tá tudo armado para Letícia, porque ela vai ganhar, não sei o quê, não sei o que lá. Então ela já era uma grande aposta, né? Mas, e se confirmou quando ela chegou no Charrua Hotel. Ela já chegou linda, 1,80 m sem salto. Com salto ela tava 2 metros de altura. E ela é muito carismática, ela é muito linda. Então, confirmou, né? Mas às vezes a gente tem surpresas no evento, porque tem meninas que ainda não sabem gerenciar a sua imagem numa rede social. E isso não é um problema. Eu vou dar um exemplo da Carol. A Carol, que é a vice Rio Grande do Norte. Eu gostava dela, mas ela não se mostrava tanto na rede social. A gente não tinha acompanhado ela, não dava para conhecer na essência a Carol. Quando ela chegou aqui, a gente se encantou pela menina. Eu disse, meu Deus, quem é essa mulher que a gente não viu até então
né? Porque no Instagram ela era mais tímida, aparecia de vez em quando, e aqui a Carol me emocionou, a mim, os jurados, durante a entrevista, pela história de vida que ela tem, pela visão de mundo que ela carrega, né? Ela enfrentou algumas questões para sua vinda até o concurso, e uma coisa que ela dizia, eu não desisti, porque as meninas que me acompanham na minha comunidade me veem como uma referência. Então, se eu estivesse desistindo de vir, eu estava mostrando para elas que a gente não deve correr atrás dos nossos sonhos ou que vai desistir. E aquilo foi muito impactante, né? Porque ela, nossa, mostrou um lado extremamente humano, sensível, com senso coletivo, né? Trouxe questões sociais que no Instagram a gente não percebia, né? Então, tem positivamente, a gente tem confirmações, mas também tem surpresas de meninas, às vezes, que acontecem no feeling, no momento, na pele que arrepia, né? E que às vezes não é no Instagram. E às vezes o público não entende isso, né? Que às vezes uma menina que venceu, ela venceu porque o confinamento nos possibilita ver o olho no olho, o arrepio da pele, né? E às vezes a menina não é tão boa na produção de conteúdo e tá tudo bem, nem sempre nós vamos ter uma Letícia Borges que aparece todos os dias no seu Instagram, que tem fotos maravilhosas, né? Tem meninas que precisam ser desenvolvidas nesse aspecto, né? De comunicação e da sua própria imagem. Então, sim, Joanilo, te respondendo teu questionamento, a gente confirma e a gente consegue saber quem são as meninas que são boas. Ali, depois da entrevista, a gente já sabia que a Carol poderia ser um nome que poderia vencer ou ficar muito próximo, né? Porque a gente só escolhe a nossa vencedora na noite final. A gente escolhe o top e aí depois as meninas zera a nota para quem tá no top final. Então tudo podia acontecer, né? Então é uma emoção, né? É uma emoção. Sim, sim. Agora é o seguinte, o que um candidato precisa ter para sagrar-se vencedor de um concurso de Mister? Você que também é, Hum. faz a produção de concursos masculinos, assim, então, para os rapazes, assim, o que, que ele tem que fazer para ele se sagrar um campeão? Ai, tu sabe que a gente tem tantas experiências negativas às vezes, porque o mundo é machista, né, Josenildo? E às vezes a gente tem alguns meninos que vêm para o concurso trazendo muito dessa visão de mundo, de muitas falas preconceituosas, problemáticas, às vezes entrando no concurso como a gente faz, eventos femininos, com a intenção de se relacionar com as meninas, né? Então, para mim, hoje, o principal, antes de mais nada, é ser um menino que tem essa consciência de que ele precisa não ser um cara escroto e machista. Só isso, né? Para começar. Então, tirando esse aspecto, eu acho que o menino tem que ter uma boa comunicação, tem que ser um cara que tenha um pouco de intelectualidade, né? Porque às vezes a gente vê aí concursos, não estou falando de um especificamente, mas de candidatos que vão para os concursos que priorizam só mostrar um tanquinho e uma sunga, né? E aí, no meu projeto, quando eu lanço o Man, que é um projeto que inicialmente é local, a gente fala sobre, tem como slogan que é repensar as masculinidades, né? Que são várias formas de ser homem, né? E o que a gente não quer na nossa sociedade atual como modelo de masculinidade. Então, para mim, no meu projeto, que hoje é o Men Brasil, vai ter essa primeira edição, a gente quer um cara assim, que não seja machista e que seja um cara que queira viver essa experiência, que ela também é cultural, né? Que se inspire nas meninas, né? Que tem esse senso coletivo de saber que é um concurso que engloba muitas participações de uma organização e de pessoas. Sim. Agora, é mais fácil conseguir patrocínios e apoio para os concursos de Misses ou dos Misters? Com toda certeza, a indústria feminina é muito mais maior para começar e muito mais abrangente nas suas possibilidades. Eu acabei de falar sobre machismo, né? Tem muitas marcas que acham que o cara quer entrar desfilando de sunguinha, de fazendo o quê? Preconceito. Então, a gente tem que desmistificar essa visão de que o homem não pode ter cuidado com a sua aparência, com a sua estética, com o visual, e ao mesmo tempo ter rapazes que entendam isso também, que eles podem se cuidar, mas pela sua própria vaidade, né? Pelo seu autocuidado. Mas com certeza a indústria feminina é muito maior, cheia de produtos, cheia de marcas, de opções e possibilidades. Então é muito mais fácil trabalhar com o feminino do que com o masculino.
sim. Agora, Misha, eu queria que, por ordem cronológica, você fizesse uma citação do ano e quem Uhum. foram as vencedoras do Miss Latina Brasil, não é? Durante Uhum. a sua coordenação nacional. Tá bom. A gente tem, Josenildo, uma questão um pouco diferente, porque a gente trabalhou com duas indicações, né? Primeiro, porque era a pandemia, então a gente começa o concurso com a Dayara Stein, do Rio Grande do Sul, sendo a 2021 que vai durante a pandemia. Tem uma abertura, né? A gente apresenta o certificado internacional de vacinação, ela vai para o evento. Então, Dayara Stein, do Rio Grande do Sul, se tornou a o segundo lugar no concurso. Ela é a Virreina de 2021. Em 2022, nós realizamos o nosso primeiro concurso e vence Brenda Beltrão do Amazonas. Em 2023, é o momento que, quando a gente faz o concurso, dá o primeiro ciclone extratropical no Rio Grande do Sul, a gente tem uma prévia das cheias. Nesse ano, a gente teve uma vencedora que renunciou. Então, a gente não a considera como parte do nosso elenco. Então, a vice se tornou a menina com que a gente trabalha e tem na história do concurso, que é a Betina Sampaio, do Rio Grande do Sul. E aí, em 2024, ocorre a nossa cheia histórica. O concurso estava marcado para junho e a cheia histórica começa em maio e se estende. Então, o que, que a gente faz? Como a gente não tinha uma possibilidade de realizar o concurso, porque o aeroporto ia abrir só em dezembro, inicialmente, a previsão, a gente transfere o MIS, a edição, para dezembro, mas já valendo 2025. E aí a gente tira uma menina do elenco, indica a Maria Eduarda, do Rio Grande do Sul, e ela vai para o Miss América em 2024, fica em quarto lugar. E aí, em 2025, Letícia Borges, que se torna, então, a nossa Miss América Latina. Sim. Agora, quantas candidatas vão participar esse ano? Nós temos já confirmadas 20 candidatas nesse momento. Só que nós já estamos com negociação no Rio de Janeiro, no Distrito Federal. Começamos hoje, inclusive, uma conversa com Paraíba. Então, a nossa expectativa é que a gente possa chegar a 25 candidatas, um número que eu não alcancei ainda desde que eu assumi, né? Então, acho que vai ser bem legal. Eu acho que vai ser tentador também para as meninas assim, aqui do Nordeste, da região Norte, conhecer Gramado, conhecer, né, Santa Cruz e o Rio Grande do Sul. Eu que E estive aí no Rio Grande do Sul fez 11 anos, 2015, 2016, eu estive aí 10 anos que eu fui aí em Porto Alegre, Gramado, Canela, tu vem e durante, foi tu vem durante o sem inverno? comentários, muito bom. Inverno, Josenildo? Hã? Tu veio durante o inverno? Não, eu fui no mês de março, março de 2016. É quente ainda em março. Mas em Tava. maio a gente já está nas vésperas. O período do nosso concurso é 10 dias antes da data oficial do início do inverno, né? O inverno começa dia 20, 21. Na madrugada do dia 21 de maio, nosso concurso acaba dia 10 e de 6 a 10. Então a gente, muito possivelmente, que a gente já vai estar com talvez até uma onda, uma primeira onda de frio em Gramado. Né? É bastante frio sempre, né? Agora eu vou te contar uma coisa. Eu estive em Gramado e não consegui ver o Lago Negro, né, que tem em Gramado. Não consegui. É porque tem tanta coisa para fazer hoje em Gramado que tem que ficar muito. Não, mas assim, eu fui até o lago, só que eu não Aham. consegui enxergar o lago. Porque tinha Por muita quê? gente. Não, Hum. porque eu fui justamente numa véspera acho que num domingo de Páscoa eu fui véspera, assim, no mês de março. E quando eu cheguei em Gramado, caiu aquela neblina sobre a cidade. A cidade ficou toda nublada. Mas é Parecia que eu lindo, né? estava em pleno inverno lá, É lindo, sabe? com frequência. É E muito aí lindo. não consegui, fui lá onde tem esse lago, não consegui, a névoa não deixou ver direito lá a área, assim, eu saí meio, poxa, queria ter tanto visto o lago. O nosso primeiro Latina Brasil, que a Brenda Beltrão venceu, e o Rio de Janeiro ficou em segundo, ocorreu em julho. E era muito frio. E as meninas nortistas e as nordestinas passaram muito frio. Tanto que a gente uma patrocinadora trouxe alguns casacos da sua marca para as meninas se cobrirem, porque elas
não trouxeram roupas assim de segurar a temperatura, né? Que são mais térmicas, né? Tipo, aqui a gente está acostumado. Coloca um algodão por baixo porque ele retém o calor, né? As gurias trouxeram alguns tecidos que não retinham o calor. Então elas ficaram com bastante frio. Sim. Agora eu vou querer saber um outro segredo de bastidores seu aqui da sua viagem, né? Tá Como bom. foi a sua viagem e a sua experiência na República Dominicana acompanhando a nossa belíssima Letícia Borges, atual Miss Latina Brasil e Miss América Latina del Mundo? Misha, você passou por algum perrengue lá durante a sua viagem na República Dominicana? Eu fui com uma expectativa, José, do jornalista e comunicador. Eu levei ring light, levei os microfones. A minha ideia era fazer cobertura e entrevistas. Mas eu cheguei lá, já me chamaram, Michael, você não pode ter acesso às candidatas, a gente é super restrito, porque aqui é um resort com all inclusive. Então a gente tem pessoas que ficam bebendo bebida alcoólica o dia inteiro, né? Então a gente é muito cuidadoso com as meninas, elas ficam numa corrente com as chaperonas e com a equipe, então elas são lá vistas como celebridades. Ninguém tem acesso a elas, elas vão passando assim, é muito lindo de ver, porque a equipe passando e as misses todas assim, cuidadas pela staff para que ninguém se aproxime, toque nelas, nem nada. Elas têm uma segurança, assim, é um concurso muito bem organizado. Então, eu fui com essa expectativa de trabalhar, embora estivesse indo para um resort maravilhoso. Só que eu cheguei lá e me vi assim, meu Deus, e agora? Eu tinha me planejado para cobrir o evento, mostrar para vocês tudo que ia acontecer. E aí, quando eu vi que eu não podia, o que que eu fiz? Eu fui aproveitar, eu fui passear, fazer turismo, aproveitar o resort, né? E e aí, o que que aconteceu? Tu me perguntou sobre assim, um perrengue. Não foi um perrengue, mas eu tive um golpe. Eu sofri um golpe lá, porque eu fui fazer um passeio numa ilha, na Isla Saona. Só que me dei conta que eu não tinha, porque foi muito no improviso. Eu soube no primeiro dia que eu cheguei à noite, eu soube que eu não podia acompanhar. E no dia seguinte, a coordenadora da Argentina, a diretora, estava indo para a Isla Saona e disse, tem um lugar, tu não quer ir conosco? Então eu meio que decidi na hora. Então eu dormi e logo cedo eu já acordei, porque é tipo quase 300 quilômetros de Punta Cana à Isla Saona. Então a gente era um percurso bem longo, que faz de carro e depois de barco. Então eu disse, eu saí tão empolgado que eu me dei conta que eu não tinha levado bolsa nem nada para colocar toalha, as coisas para passar o dia. Aí eu fui comprar uma bolsa de um ambulante que estava vendendo, e aí eu não tinha dinheiro em espécie, eu só tinha cartão de crédito. Daí quando eu passei o meu cartão, eu vi que ele estava se comportando estranho assim, e saiu correndo, nem me mandou o recibo. Eu disse, ai, gente, acho que ele pode ter passado um valor diferente. E foi. Então, uma bolsa assim que era tipo US$ 15, ele passou US$ 100 no meu cartão de crédito. Eita, Nunca mais caro. Eu disse, mãe, tô te dando uma bolsa de presente e ela custou caro. Então, assim, acho que foi só isso que eu passei de experiência, que nem foi negativa, porque eu não deixei isso estragar. Foi no primeiro dia que eu cheguei e disse, não vou estragar minha viagem com isso, né? Mas isso aconteceu e Punta Cana é maravilhoso, o resort é incrível, amei estar lá, aproveitei bastante. A Letícia ficava me filmando lá, eu curtindo, pegando sol, e eu amei estar lá. Eu pretendo voltar, eu quero estar lá para a despedida da Letícia. sim, sim. E agora eu queria saber o seguinte, não é? Teve uma candidata aqui que também fez essa mesma pergunta aqui. O que você sentiu no momento em que Letícia e o Brasil venceu o Miss América Latina del Mundo 2025, quebrando assim um jejum depois de 12 anos que o Brasil não trazia a coroa? Foi muito emocionante, Josenito, porque assim, como eu comentei antes, a gente não sentiu que ia vencer. Eles não te dão indícios, né? Eu, bem pelo contrário, eu ficava achando que eles estavam dizendo recados pra gente. Porque eles diziam assim, na reunião dos coordenadores, não queremos ser a Miss Grand, não queremos a menina aqui desfilando, a gente tá num resort, não queremos uma Miss montada, né? E eu pensava, meu Deus, a Letícia tá montada o dia inteiro. Os looks da Letícia são super montados. Eu pensava, meu Deus, não vou ganhar, não vou ganhar, meu Deus. E aí, tipo assim, era aquela dúvida. A Letícia me disse no último dia, ela disse, ai, Misha, eu acho que não vou ganhar, vou ganhar a Colômbia. Eu disse, sério? Ela disse sim, porque eu senti. E a gente sabe que a Miss sente, né? A Miss sempre tem uma intuição do que vai acontecer. Daí quando a Letícia me disse isso, eu disse,
acabou, mas tudo bem, ano que vem a gente tenta de novo, mas vamos lá. Espero que ela fique bem classificada. Então, quando a gente chegou no top 5 e aí foram eliminando as meninas e chegou o Brasil, eu disse, ah, não, tem que ser agora. Aí eu comecei a apelar pro divino, né? Comecei, ai, por favor, a Letícia é tão maravilhosa. Sabe, a gente passou tanto perrengue, teve pandemia, teve enchente. Sabe, por favor, eu acho que vai ser importante, né? Apelei pro divino. E daí, quando anunciou o Brasil, diz a chaperona da Letícia, porque a Letícia me contou que eu sou bem baixinho, né? Josenildo tem 1,69. Diz que eu pulava 2 metros de altura, assim, ó. De tão feliz que eu fiquei. E o mais legal foi que os diretores dos outros países me abraçaram, começaram a me jogar para cima, porque a gente se deu muito bem e todo mundo viu que a Letícia fez um trabalho bonito, ela era uma boa candidata. Então, o mais legal também, além de ter essa emoção da Letícia vencendo, foi ver os coordenadores dos outros países reconhecendo e nos felicitando, felizes com o resultado. Então, foi assim, um misto de emoções e assim, um dos momentos mais lindos que eu vivi na minha vida. Muito lindo, muito emocionante. Eu até, assim, dá assim uma embargada na voz de relembrar aquele momento lá que a gente viveu. E aí depois que ela venceu, todo mundo disse, meu Deus, a Letícia ganhou desde o começo que ela pisou aqui. E a gente insegura, achando que não, mas ela ganhou todas as provas em todos os momentos. Pela sua beleza, mas também pela personalidade dela. Ai, gurias, as Olha, gurias comentando aqui, gurias, é muito emocionante. Se preparem, porque vocês vão viver muitas emoções. O pessoal vai vir para cá, vocês vão ver que Miss América Latina, assim, é uma inspiração. São pessoas, uma organização e reinas que fizeram parte dessa história incríveis, assim, sabe? Eu sou muito feliz de poder fazer parte desse concurso. sim. Agora, Misha, eu queria saber o seguinte: quem dá mais trabalho após a vitória, né, após a coroação, para você trabalhar? São as misses ou os meninos, os místeres? Ai, José, eu li o comentário e não prestei atenção na tua pergunta. Pode repetir, por favor? Depois da vitória, da coroação, seja os concursos de Miss, a Miss Vitoriosa ou Mister Vitorioso, quem Uhum. dá mais trabalho para você trabalhar com eles após o concurso, na preparação do concurso seguinte? Tá, eu acho que nem é trabalho. E vou ser muito sincero para quem vai acompanhar essa live depois, candidatos, coordenadores, o público. Acho que o principal desafio de uma organização nova como a minha, que está começando, é a questão da distância. Porque eu estou no Rio Grande do Sul. Eu já trabalhei com uma menina do Amazonas. Não é impossível. A Brenda morava na ilha de Parintins, que para chegar até Manaus, de barco ela levava 2 dias, né? E de avião a passagem era muito cara. Mas a gente fez um trabalho muito bonito. Foi muito legal ter a Brenda. Então, acho que assim, não, a distância geográfica não é um para isso. A menina e o menino precisam ter essa disponibilidade, porque a gente vai se encontrar muitas vezes. Teve misses minhas, a Brenda eu encontrei uma vez só. Eu nem vi ela pessoalmente. Entende? Então, tem que saber, eu acho que o mais difícil é conseguir fazer um trabalho e manter uma conexão com a pessoa estando distante. Então, essa distância, ela não pode ultrapassar o geográfico, sabe? A gente tem que ter um contato contínuo, falar sempre com a candidata e com o menino. O José, que é um memé, a gente teve bastante proximidade. A Letícia, eu falo com ela sempre. Agora que eu dei uma folga para ela, não estou incomodando tanto, porque já enchi o saco da Letícia, chamando ela toda hora, pedindo coisa, sabe? Então agora em janeiro eu disse, Letícia, férias de mim, eu nem vou te chamar, sabe? Então acho que o mais difícil é isso, Josenildo. Encontrar meninas e meninos que consigam conciliar e se manter envolvidos, porque é muito desafiador tu manter envolvimentos, tu não vê aquela pessoa diariamente, tu não tá com ela com frequência, né? Manter o foco, saber que, tipo assim, tu não tá junto com a organização, mas tem coisas paralelas acontecendo. Mas eu acho que eu aprendi muito também, né? Da Brenda Beltrão, que foi a primeira, para a Letícia, a gente já evoluiu muitas coisas, assim, sabe? Eu já consegui trazer a Letícia para cá para participar de evento. A anterior, de 23, a gente já conseguia trazer ela para participar de algumas coisas. Aos poucos a gente vai conquistando, né? Um espaço, tendo maturidade para trabalhar algumas outras coisas, né, Josenildo? Sim. Agora vou fazer, acho, a pergunta mais difícil da live para você, sabia?
Que medo. Dado na resposta que você vai dar para essa pergunta que eu vou lhe fazer agora. Preste Capciosa. atenção, preste atenção. Tá bom. Misha, o que você tem a dizer sobre a nossa querida Letícia Borges, Miss América Latina Del Mundo 2025? Ah, mas isso aí eu já falei lá no começo. Furei a tua alta, né? A tua pergunta. Eu sou apaixonado pela Letícia, né? Eu nunca imaginei que eu ia me dar tão bem com uma candidata como eu me dei bem com a Letícia, assim. A gente tem uma proximidade muito grande, a gente tem uma intimidade hoje já, eu já me sinto com liberdade para falar algumas coisas da minha vida pessoal para ela. A gente troca coisas e assim, é um presente que eu recebi. Às vezes a gente tem uma eu tive bastante dificuldade, Josenildo, nos primeiros anos do evento, porque eu comecei na pandemia e em 22 a gente ainda estava na pandemia, né? Já estava mais liberado, mas ela só acabou oficialmente no final do ano. E aí, quando eu achei que a gente ia conseguir engatar o concurso, deu a enchente, né? E bagunçou todo o evento. Eu também tive uma renúncia de candidata eleita. Então foi bem difícil para mim esse processo. E aí eu estava muito cansado, assim, um pouco desanimado até, mas eu fui persistente. E a Letícia, ela chegou como um presente e poder estar lá no Miss América, que era o meu sonho participar e eu nunca tinha conseguido por conta de questões mesmo de caixa do evento, que não sobrava para ir, para acompanhar. E eu acho que tudo tem o seu tempo certo para acontecer. Então, assim, a Letícia veio como presente e eu tive que esperar e viver tantas outras coisas para estar lá no ano que a gente venceu o Miss América. Então, assim, a Letícia é uma menina apaixonante. Eu tenho certeza que o futuro dela, dentro e fora dos concursos de Miss, é muito grandioso. Tem coisas lindas esperando por ela e eu sou apaixonado. Ela é uma referência. Eu quero que as meninas se inspirem nela, porque agora ela faz parte da família latina e do nosso evento para sempre, né? Sim, sim. E eu tive pensando aqui, eu Uhum, acho que, não sei se você poderá, né, fazer essa uhum. ponte entre o Brasil e a organização do Miss América Latina do Mundo para Luísa Sobreira estar presente no, se Deus quiser, lá no América Latina del Mundo. Seria incrível. Eu nem sei se tu sabe, Josenildo, mas a gente vai trabalhar com meninas de migração europeia no nosso concurso, né? A gente vai indicar esse ano a Miss Itália, a partir da nossa imigração italiana no Brasil, que é muito forte em São Paulo, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, e Alemanha. Então, esse ano, além da Miss Brasil, a gente vai levar uma candidata da Itália, que vai ser anunciada esta semana. Fica aí, se tu quiser, a disponibilidade para fazer uma entrevista com ela futuramente. Sim. E a Alemanha, a gente vai escolher um mini casting, que é durante o Miss Latina Brasil. Ali no penúltimo dia de evento, a gente vai receber as candidatas que forem participar, que a gente está no processo seletivo, né? E aí a gente vai fazer uma pequena seleção lá. Então, esse ano a gente tem 3 oportunidades de vencer o Miss América Latina, seja com back-to-back da Brasil, ou seja com essas duas meninas que a gente vai levar por conta da imigração, mas que elas vão carregar a faixa de Miss Itália Latina e Miss Alemanha Latina. Maravilha. Então, você está no calendário das lives com as meninas, aí você vai fazendo o encaixe, entendeu? Não tem Perfeito. problema. É fazer o E a... encaixe, as meninas vêm. Eu quero que todas passem aqui pelo TV Miss Brasil Forever para o público conhecer as meninas, né? De e a 2026. Nilda, hoje é um esquenta para amanhã. A primeira candidata é a Anne do Pantanal, Mato Grosso. Ela vai abrir os trabalhos e na quinta-feira nós temos a Bia Tonin, que é a representante de Santa Catarina. Já fica o convite para vocês acompanharem aí e conhecer um pouquinho das candidatas. Sim. E aí a nossa última pergunta da live, eu queria saber quando vai abrir as inscrições para o Miss Latina Brasil 2027. Olha, vamos lá. Então, como a gente vai eleger a menina em 10 de maio, nós vamos organizar, fazer os fechamentos e a partir de 30 dias depois a gente já começa. Na verdade, Zenildo, oficialmente a gente vai abrir ainda em maio, porque vai ter Miss Latina Rio Grande do Sul no dia 23 de maio, então já vai ter as meninas escolhidas. Então ele começa em maio, mas a gente surge com um regulamento, com uma abertura oficial, né, com material disponível
um mês depois da eleição da nova Miss. Então, isso vai dar 10 de junho. 10 de junho. Não, mas a eleição vai ser normal no ano que vem mesmo, né? Você vai começar os calendários estaduais já esse Isso. ano. Sim, sim, porque a gente sabe que para montar um elenco, a gente começa muito antes, né? O Rio Grande do Sul elege um ano antes, quase sempre. Agora o Ceará já vai fazer escolha em agosto, acabou de escolher a menina em janeiro, né? E já vai ter a do ano que vem em agosto. Então nós vamos abrir o calendário de inscrições no dia 10 de junho, com o concurso aí previsto para o ano que vem. Aí a gente vai decidir se ficarmos aqui. A ideia é permanecer mais ou menos na mesma data. Se formos para outro local, como o Nordeste, as férias são em julho, provavelmente vai ser no período de férias, né? Antes, depois do São João. Sim, agora tem um detalhe. Eu vou dizer um detalhe importante para você no Nordeste. Uhum. Geralmente, o Nordeste de maio, abril, final de abril, maio, junho e julho são meses de baixa estação, porque chove muito aqui nesse período. Então, praticamente, assim, praia, ninguém fala a palavra praia no mês de julho aqui, porque é muita chuva, principalmente aqui no Recife. Já lá no Fortaleza, Ceará, tem outras particularidades, por exemplo. Eu estive lá no Fortaleza e me disseram que as chuvas lá é no começo do ano, então quando chega meio do ano é só o ano inteiro, então depende isso de estado para estado. Então, se você viesse fazer o Miss Brasil Latina aqui no mês de julho, para você ir à praia de Porto de Galinha, no litoral aqui, não é recomendável, porque Ah, é muita chuva aqui em Pernambuco, entre junho e julho, entendeu? É um ah, período saber. ruim, entendeu? Que bom, obrigado pela recomendação e a dica. A gente vai trocando figurinhas, né, Josenildo? Sim. E agora, para finalizar, Misha, eu queria que você deixe a sua mensagem para as moças e os rapazes que desejam se inscrever nos concursos de beleza. Certo. Eu acho que assim, ó, a minha mensagem é que você venha viver essa experiência com o coração aberto para o que vai vir, né? Nem sempre, às vezes, a menina e o menino vão vencer o concurso, mas o que ela vai carregar vai atravessar a vida dela para sempre, seja através de memórias ou do que lhe transforma enquanto sujeito, né? Então, acho que venha com o coração aberto e colha as experiências melhores, né? E tenha uma visão de oportunidades, porque o mundo mesmo abre muitas portas, né? De contatos, né? De desenvolvimento pessoal e profissional. Então, venha com o coração aberto. Eu diria isso, para começar. Agora, tem um segredinho especial assim que uma menina, que a candidata precisa ter, né, para conquistar a coroa? Qual é o principal fator que pode levar uma candidata a ser coroada? Ah, depende muito, né, Josenildo, da franquia que a menina está. Acho que é muito importante também que a pessoa saiba escolher o evento que tenha mais a ver com sua personalidade, seu estilo, né? Às vezes a gente sabe que é uma menina maravilhosa, mas, por exemplo, Miss Grand gosta de mulheres altas, que tem um padrão estético da Miss antiga, né? Que é a mulher alta, com curvas, né? O Miss Latina, por exemplo, não se apega a padrões estéticos, assim, né? A gente tem várias meninas que ganharam com diferentes perfis. Então, acho que é bem importante a menina estudar o concurso do qual ela quer participar, ver quem venceu, o mote deste concurso e principalmente isso. No meu evento, eu acho que a menina tem que ser muito colaborativa e generosa no sentido de saber que ela está ali não só porque ela é bonita, mas porque ela tem uma história para construir, um legado, né, de quem antecedeu ela. Sim, perfeito. Bem, Uhum. Michael Costa, nosso querido Misha, muito obrigado pela sua participação aqui, nessa entrevista que vai tirar muitas dúvidas. Acho que todas as candidatas devem assistir, é obrigação assim, assistir essa live, escutar tudo o que você falou, porque vai conhecer um pouco da sua história, da sua trajetória. Você que é uma pessoa batalhadora dentro do mundo Miss, assim, que é um leão, é um gigante, assim, porque eu sei que fazer concursos de beleza no Brasil não é fácil e você a cada edição você tem que superar a edição anterior e isso é um grande desafio, né? Então,
é trabalho antes do evento acontecer, o evento acontecendo e pós o evento, e o evento já aconteceu. Então, assim, você tem que estar preparado para muitos problemas e resolver esses problemas e ter o sucesso na final. E, mais importante, você é aquela pessoa que você faz o evento e você tem seu nome a zelar, você faz a Aí. coisa com toda a idoneidade, né, idoneidade nos resultados, e isso é muito interessante para qualquer franquia que quer alcançar o sucesso assim. Então, tipo assim, ganhar aquela mais bonita, não é você como no seu papel de coordenador, as missas são as missas, os jurados são os jurados, então cada um na sua ilha, cada um no seu quadrado. Então, isso é que faz exatamente a seriedade, né, do evento, que seja não só eventos, concurso de beleza, formatura, show, todo tipo de evento. Você tem que ter um profissionalismo, você é um cara super profissional e dedicado, e você investe, você ajuda. Então, assim, nós assim não nos conhecemos pessoalmente, só virtualmente, mas está chegando o momento, né? Sabe, Aí. em agosto a gente vai se encontrar lá em Fortaleza e vamos dar esse abraço. Isso aí, com certeza. Mais uma vez eu quero te agradecer. E hoje essa live especial, porque foi o Josenildo que intermediou, né, esse contato com a Luísa Sobreira. Então, hoje a nossa live é especial, com a assinatura da Luísa Sobreira, por intermédio do nosso querido Josenildo aí, que nos apresentou e fez essa ponte. Então, muito obrigado, Josenildo, mais uma vez, pela tua generosidade e por acreditar e incentivar o nosso trabalho no Miss Latina Brasil. Gratidão mesmo. Gratidão também a vocês, muito obrigado. E vamos agora conhecer as candidatas, né? Que vem a primeira candidata, a Miss Pantanal Mato Grossense, amanhã. Quero conhecê-las assim e vai ser show de bola essa semana, né? Carnaval aqui já está pipocando no Recife, então é um mês de alegria e de felicidade.